Gostaria de convidar Pedro Chiamoleira. O Pedro, ele é ex-atleta olímpico e empreendedor visionário. É fundador da ClearSale, referência em prevenção de fraudes digitais, vendida a Serasa Experian e um dos maiores êxodos do país. Hoje, ele se dedica a novas iniciativas como a Conf, Greg Hunt e o AI Brasil Experience, que unem inteligência artificial, cultura de confiança e evolução humana. Com uma trajetória que combina disciplina esportiva e propósito empresarial, Pedro é um defensor da inovação que empodera pessoas e transforma negócios. Vem pra cá, Pedro Chiamoleira. Filmou esse negócio. Como vai, Pedro? Tudo bem? Seja bem-vindo. Agora, Karen, é contigo. Bom painel a todos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui. Quero fazer um agradecimento muito especial para o meu amigo Orlando. Eu lembro como se fosse hoje, Orlando, quando eu estava chegando em São Paulo, me mudando. Uma semana depois, o Orlando me liga para tentar me explicar o que ele estava fundando o BR Angels, e eu confesso que eu não entendi quase nada. Eu pensei, gente, o que é isso que ele está falando, me convidando, eu não fazia ideia do que era, e muito menos do que se tornaria. Mas de lá para cá, eu acompanho a trajetória do BR Angels e fico assim impressionada e encantada, né, com o ambiente, com esse ecossistema que vocês construíram, que tem impactado centenas, ainda tudo que eles já fizeram. Assim, um grande orgulho para mim poder estar aqui. E é um tema sempre muito instigante, né, entender a cabeça desses líderes que eu considero pequenos gênios, né, que fazem parte da cultura empresarial, que conseguem sair, fundar uma empresa, ter uma ideia, ter uma luz e criar potências que faturam bilhões. Então, acho que é um privilégio para todos poder desfrutar dessa sabedoria, desse momento. Eu quero começar abrindo aqui a pergunta, vou começar pelo César, já que está aqui do lado. César, que é para falar um pouquinho sobre essa jornada, né? A jornada do bilhão, vamos falar assim, porque hoje a gente percebe que tem uma ânsia, me parece, muito grande das pessoas ficarem bilionárias de uma hora para outra. A gente percebe que tem, parece, uma atmosfera diferente, que todo mundo acha que você fica rico, né, da noite para o dia, e que é tudo muito fácil. Mas poucas pessoas se dão o trabalho, né, de conhecer trajetórias tão brilhantes e de entender essa trajetória, né? Todos os percalços, os tombos e principalmente a sabedoria dessa trilha, né? que chegou no bilhão. Por favor. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Orlando, pelo convite. Finalmente deu certo. Assim, vamos lá, né? Tentar não me alongar aqui para a gente poder rodar aqui meus colegas de painel. Eu escrevi essa história da pressa, né? Isso aconteceu, obviamente, que o IPO é um momento que você ganha muita visibilidade, etc. E foi o momento que eu recebi esse tipo de comentários. Pô, aceitei um sucesso instantâneo, né? E aceitei fazendo 30 anos. Né? Eu escrevi um artigo que é o sucesso instantâneo, que levou 30 anos para construir, né? Porque, no fundo, a maior parte da trajetória de qualquer empreendedor, ela, salvo raríssimas exceções, né? Ela é uma trajetória de luta, de coisas que não dão certo, de reinvenções, etc. De vez em quando você tem alguns momentos, né, mágicos, e esses momentos são vistos como, nossa, né, grandes eurecas, e não são, né? Na verdade, é a construção. E por isso que eu sempre resumo que, claro que empreender no Brasil tem as suas mazelas, etc.,
É um exercício de coragem, né? Porque, em geral, você tem na minha frustração na época da academia, que os melhores alunos sempre iam virar funcionário público, né? Fiscal da Receita, negócio do Brasil, pô, uma geração privilegiada dessa, né, não vai construir o Brasil, quer dizer, pelo menos não no empreendedorismo. Mas eu acho que, eu escuto, parece lugar comum, né? A característica comum a todos os empreendedores é a resiliência. É essa cobrança pessoal de que eu vou continuar apesar das adversidades. Então, a coragem, a resiliência, e eu termino com a terceira, que eu sempre falei muito dela, é a sorte. Mas é uma sorte muito específica. É a sorte de encontrar as pessoas certas no momento certo. Isso é sorte. Eu olho para trás e vejo meus sócios, né, os primeiros líderes da CT, os primeiros clientes que acreditaram naqueles malucos ali. Quando a gente foi para os Estados Unidos, né, de repente a gente encontra alguém que enxerga alguma coisa que a gente mal conseguiu descrever. São momentos de sorte, mas são momentos de encontrar, né, de caminhos com pessoas que iam mudar tudo na sua trajetória. Isso continua acontecendo na minha vida, mas você tem que dar tempo para a sorte acontecer também, né? Por isso que a resiliência é importante. E para fechar, eu acho que sim, né, essa questão das gerações novas são é a geração ansiosa, né? Acho que o mundo mudou mesmo e a gente tem que se acostumar com isso, né? Acho que tem um livro, uma pesquisadora de Harvard sensacional que chama A Geração Ansiosa, que explica um pouco as raízes disso. Eu acho que o que a gente tem que fazer como sociedade, como empresas, porque a gente tem essas gerações com a gente agora, é se adaptar também, entender, né, as motivações, que a gente está no mundo em transformação, e aceitar que essa é uma característica marcante das novas gerações, essa pressa, né? Tentar canalizar ela da melhor maneira possível. Então, no fundo, resumindo, coragem, resiliência e sorte de encontrar as pessoas certas na hora certa. Muito bem, muito obrigada. Vitório, aproveitando o gancho aqui do César, que está falando dessas novas gerações e da questão de sorte de encontrar pessoas, eu queria saber de ti, assim, nessa trajetória, como que tu conseguiste, assim, como que identifica essas oportunidades, por exemplo, de se conectar, né, de ter esse dom, que eu considero que é um dom do líder, de encontrar as pessoas certas, mas também as janelas para inovar, né? Porque a gente está falando aqui das novas gerações, então vocês todos passaram por várias gerações, né? E como que você conseguiu, ao longo dessa trajetória, né, ir se adaptando à inovação, não só cultural, mas principalmente tecnológica, no teu caso, e como que identifica essas oportunidades de inovação? Bom dia a todos, aliás, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Fernando. Alegria de dividir o palco com vocês. Eu acrescento aos três elementos que o César falou, sonho e disciplina. Eu acho que nós temos dois elementos fundamentais que a gente tem que caracterizar na figura do empreendedor, que se transforma em empresário e que tem a função do CEO também à medida em que a empresa cresce. E sonho, ele é fundamental para que a gente comece a fazer o divisor de águas entre quem quer ficar rico rápido e quem tem a última preocupação do mundo em ficar rico. Eu acho que o empreendedor verdadeiro não está preocupado em ficar rico. Ele está preocupado em construir algo que se perenize, em construir algo que faça diferença para o ecossistema onde ele decidiu se posicionar. E eu sempre tive o sonho de fazer algo grande. E eu não comecei a operar como empreendedor enquanto eu não vislumbrei a possibilidade de fazer algo grande. Comecei pequeno. Eu tive um empreendimento nos anos 90 que não deu certo, não quebrei, eu fechei o negócio antes de quebrar, mas ele me ensinou muita coisa, e recomecei, cheguei a ter mais de 1000 funcionários
nos anos 90, e quando recomeçamos com essa empresa, nós tínhamos 10 funcionários. Alguns desses 10 funcionários estão com a gente até hoje, e eu acho que na hora que a gente tem um sonho, a gente tem que mirar longe e a gente tem que fatiá-lo, porque nem sempre você, quando mira lá na frente, consegue entender claramente como chegar lá. Então, se você não fatia em algumas etapas fundamentais, você não consegue executar. A partir daí, você tem que identificar algo que outros não enxergam. A função do empreendedor é enxergar o que outros não enxergam. E aí é um embrião de um novo negócio. E quando a gente fala em enxergar algo que outros não enxergam, pode ser um produto físico ou pode ser um serviço. No nosso caso, foi transformar produto em serviço. A gente enxergou momentos de mudança tecnológica relevante na virada do milênio e mudança do posicionamento estratégico dos CIOs dentro das empresas. E a gente entendeu que deveríamos criar um serviço que aliviasse o CIO das atividades de gestão, de atividades que não geravam valor para o seu negócio. A jornada depois muda. Uma vez que você acerta e você cresce, você tem dois papéis na inovação. É continuar a procurar enxergar novamente algo que outros não enxergam, ou ter a melhoria contínua do teu processo inovativo para adaptar o teu processo de inovação a uma realidade de crescimento do negócio. Acho que nós conseguimos fazer isso. A companhia tem 24 anos de crescimento. Já não temos mais 1.900 funcionários, são 2.800. Esse ano a gente fatura perto de 2 bilhões. E a gente, depois de 15 anos de uma jornada de crescimento, nós mudamos a empresa de ponta cabeça, mudamos o posicionamento de mercado e quadruplicamos a empresa nos últimos 5 anos. E temos a expectativa de dobrar a empresa novamente nos próximos anos. A disciplina, aliada ao sonho, à resiliência, à sorte de encontrar boas pessoas, passa a fazer parte também de uma das características fundamentais do empreendedor. O empreendedor não necessariamente se transforma em empresário, que não necessariamente se transforma em CEO. Essa jornada, ela é uma corrente de desenvolvimento. O empreendedor nem sempre é disciplinado, ele é muito resiliente, ele enxerga o que outros não enxergam. Mas para você se transformar em empresário, na sequência, um CEO de sucesso, você tem que aliar a essas características a disciplina. Sensacional, muito obrigada. Pedro, queria que tu contasse também um pouco, porque o Pedro, eu acho extraordinário, porque tem a questão, né, de ser um atleta olímpico. Poxa, então já tem uma disciplina que é intrínseca, né? Uma disciplina, um sonho, né? Porque o atleta também trabalha com sonho. Queria que tu contasse um pouco também da tua trajetória, que características, né, tu achas fundamental para que os empreendedores aqui presentes possam se inspirar, né, para alcançar esse bilhão, né, através também da inovação. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui, né, de vocês. Obrigado, Orlando, pelo convite. Bom, fazer esporte, primeira coisa, quem é empreendedor tem que fazer esporte. Quem faz esporte? Tem que sentir a dor do corpo, porque daí você vai exemplificar a resiliência, a disciplina. Eu só fui perceber isso quando comecei a empreender. Eu falei, pô, mas como é que aguenta tanta porrada? Né? Porque eu acho que você consegue experienciar, né, vivenciar um negócio que às vezes você não sabe o que é. E quando você faz esporte, você vivencia o fator de superação no teu corpo. E esse é o primeiro critério, né, que a gente tem que ter na vida. Né? A gente se sentir, né, sentir a vida. E o esporte foi maravilhoso para isso. Né? E aí você consegue, ao sentir a beleza da vida, você, propriocepção, a porrada de coisa, você consegue empreender melhor, né? Porque você vai sentir o outro, gerar conexão com o outro, e aí tudo acontece com o tempo. Então, adorei o que vocês falaram, né, da resiliência, da coragem, da sincronicidade. Eu gosto de falar muito, quando você se entrega com tesão de dentro para fora, faz as coisas que você ama, sem ficar preocupado com o dinheiro, porque se você for empreender preocupado com o dinheiro, você está fudido, né? Simples assim, porque você vai, primeira vez que você tiver um soluço, você vai, fudeu. Desculpa falar muito nome. E aí, então, você tem que ser aquela coisa que você está sentindo a tua jornada. Então, acho que o que é importante para empreender
é você estar ciente, né? Conectado primeiro com você está sentindo, né? E aí depois você vai conectar com as pessoas e a sincronicidade da vida vai te mostrar o caminho de inovação e o tempo vai trazer resultado com certeza. E às vezes demora. A Clearseio demorou 25 anos, né? Então, tivemos muitos perrengues. Então, quando fala, abriu capital, vendeu aí para a Serasa, mas o César sabe, né? Então é isso. Ai, muito bom, nossa, maravilhoso, né? Porque são testemunhos que é isso, que é as dores, né? E as alegrias de um empreendedor. Aqui na mesma temática, como que faz essa questão, né, da oportunidade, da mudança, da inovação, conseguindo mobilizar as pessoas, né? Porque tem também hoje a gente vê vários empreendedores trazendo a questão da dificuldade de reter os talentos, né? A dificuldade de conseguir inspirar as pessoas, mesmo que em algum momento, como o César, a gente tem que dar uma calibrada no propósito ali, né? Como que tu consegue, como tu trabalha isso nessa tua trajetória? Bom, eu acho que esse é um tema que eu tenho mais paixão, né? Que é cultura. Então, e cultura é uma coisa que as pessoas falam e às vezes não tem um entendimento. Quando você empreende, né, você só tem a tua palavra. Quando você faz a jornada, você não tem dinheiro, você só tem o teu sonho que você quer fazer, né? E como é que você vende isso, né? Como é que você vende esse entusiasmo para as pessoas? E eu, então, comecei, depois de um ano, né, trabalhando, falei, agora vou empreender. Aí comecei a empreender, né? E foram 5 anos que eu vendia almoço para pagar a janta, que era um caos, eu não era administrador, mas eu tinha tesão, né, de fazer software e fui levando. Mas a hora que eu cheguei, que eu comecei a crescer, então eu sempre estava preocupado em vender, né, porque quando você empreende, a principal preocupação é como é que você paga as pessoas. E aí, durante 5 anos foi essa revolução, até que chegou em 2005, teve aquele sistema brasileiro de pagamentos, né, .NET, eu perdi todas as pessoas. Aí eu tinha vários softwares, né, e eu fiquei com o software da Clearseio. Mas foi o melhor momento que teve na empresa, porque eu consegui focar, e foi uma reinvenção minha, né? Porque às vezes a gente, quando empreende, a gente acha que as pessoas têm o mesmo pensamento que você, que elas têm aquela mesma visão, aquele mesmo tesão, olha, e conseguem enxergar aquilo que você está falando, né? E cada um tem a sua consciência de vida e o que elas entendem que é bom para elas. Então, quando 2005 que eu quebrei, foi maravilhoso, né? Porque eu perdi a confiança dos clientes, porque eles falavam que, pô, o .NET, né, de repente explodiu, porque os bancos começaram a usar. Eu só tinha estagiário que eu pagava R$2.000 e tive que pagar R$6.000. E aí eu falei, pô, mas eu tenho que manter, como é que eu mantenho, né, essa confiança com os clientes? Eu dei o software para os caras. E aí uma coisa que foi bem importante, né, para você se conectar com as pessoas, primeiro você tem que se conectar com você. Então foi um momento bem importante, porque eu estava assim, angustiado, e eu falei, pô, isso aqui está muito chato, porque é cliente ligando, pô, não tem isso, não tem aquilo, eu falei, só porrada, né? E eu falei, então agora eu tenho que fazer, dediquei 1 hora por semana e para conversar com as pessoas. Então foi um momento barato, né, para fazer terapia em grupo, porque eu chegava assim para as pessoas e falava, qual é o teu tesão? E eu, aquela coisa, né, era o meu tesão, porque eu tinha perdido o tesão de estar ali, né, porque estava chato. Então uma dica para empreender, quando o negócio fica chato, você tem que ver o que você está fazendo. Porque na hora que você fica chato, você transmite isso. Então você tem que sempre ter essa reconexão com você. E foi aí uma coisa maravilhosa de cultura, porque eu parava e conversava com as pessoas, né? E eu aprendi demais como é que você tem esse respeito para cada jornada, como é que é a formação de cultura. Porque quando você fala de cultura, as pessoas... O que é uma cultura?
Vamos voltar um pouquinho aqui, só para explicar isso que é bem legal. Qualquer cultura no mundo, seja ela qual for, tem a primeira, segunda, terceira pessoa. E aí, quando você fala a primeira pessoa, é o eu. Né? E tem o nós, e tem o todos nós, que é isso, aqueles, aquela visão. Então, na hora que você fala de cultura, a cultura não está no nós. A cultura começa no eu do líder, que inspira. Então, na hora que as pessoas veem que você está ali para criar uma cultura no papel de profissional, aí ela não é sustentável, porque ela não é genuína. A autenticidade está no eu, no que eu sou, no meu tesão, naquilo que eu faço, naquilo que me afeta, como é que eu afeto as outras pessoas. E a hora que você faz isso, e as pessoas sentem, porque isso que é legal, a hora que você acolhe a pessoa na sua essência, ela sente. E às vezes a gente, quando está no mundo corporativo, a gente está muito no papel profissional, e que a gente formata, e a gente não sente todos nós, porque a confiança, a energia desses seres humanos está nesse todos nós, que é essa cultura que as pessoas sentem e que está lá atrás, no inconsciente. Né? Então, para reter cliente, para reter colaboradores, você tem que ser genuíno. Né? Então, lá atrás, em 2005, quando tive essa crise, eu falava, o que eu quero na minha vida para empreendedor? O que eu achava legal, né? Que eu senti. Porque eu cresci como pessoa, nessa visão de mundo, nessa percepção de cultura. E aí era ver as pessoas crescendo. Porque quando você empreende e não tem dinheiro, você tem que capacitar as pessoas, muito mais do que a competência técnica, mas o tesão dela. Né? Para ela se conectar. E a hora que ela se conectar, as coisas vão acontecendo, a sincronicidade acontece, e aí é tudo maravilhoso. Então é um pouco isso. Não sei se eu fui muito filosófico. Acho que contribuindo também com o Pedro, a integridade, a potência humana nesses três pilares, né? Momento para quem viveu lá, né, toda a história da computação como a gente viveu. Né? Então aí me enganei de novo de que esse é o meu capítulo mais foda, mais final, em que eu assim, devo ter muitos gaps para essa nova jornada, mas saber fazer essa entenda rápido eu sei. Né? Eu sou o founder e não o CEO corporativo. O CEO corporativo teria muita dificuldade de de fazer as mudanças na velocidade que a mudança tem que ser feita. Para um founder é quase natural, né? Sai na urina, a gente faz isso o tempo todo e as pessoas olham e falam, pô, você está falando, né? Então é um pouco privilégio de não ser um corporate CEO, voltar o boné de founder e conseguir tirar proveito do que é, by far, a maior oportunidade que já passou, o cavalo selado passando na nossa frente, né? Então, vamos embora. Bom, eu olhando para trás, né, fui o fundador, eu nem sabia o que era CEO, tocando, eu falo, Chief Executive, pô, que nozinho legal esse, era bem panga. Mas essa coisa da sucessão, ela é bem interessante, porque quando você tem aquela confiança, meu sócio, ele queria ser, né, queria ser CEO. Eu falei, você pode ser, porque eu sou muito desapegado, né, às coisas. E aí eu falei, vou te dar todo o apoio, né, vou te conversar muito com você, né, e aí ele falou, Pedro, você me estressa, você me dá ansiedade. Então eu falei, então não vou mais falar com você, deixar você livre. Porque uma coisa bem importante na vida é como é que você gera a confiança. Primeiro dentro de você. Você dá liberdade para as pessoas, né? Porque essa é a primeira coisa que você fala, se eu te dou liberdade, é porque eu confio em você. E aí você vai ver se a pessoa responde à liberdade com responsabilidade, porque responsabilidade nada mais é do que responder à liberdade dada. E uma coisa bem interessante nesse binômio é como é que você tem a transparência, a vulnerabilidade, porque vai dar ruim. Então, e deu ruim, eu falava para ele, olha, não tem problema que dá ruim, mas a gente tem que ter um combinado. Você tem que falar para mim as coisas, senão
Não adianta você vir falar depois de 2 meses que a coisa não funcionou, porque daí é não. E você aprende na vulnerabilidade, neste momento, se você está sentindo alguma coisa, aí tem a coisa intuitiva. Fala, porque daí você vai aprender essa coisa intuitiva da confiança, do espiritual, né? E dessa conexão com as pessoas. Então, olhando para trás, foi, né, agora que é fácil, né, que eu vejo esse processo. Eu fiz isso com o meu sócio, depois fiz isso com o CEO, né? E foi maravilhoso, né? Faço isso com a Tati aqui, né, Tati? E a coisa funciona, é inacreditável, né? Porque quando você tem essa conexão de confiança, as pessoas sentem, e você sente. E aí, quando tem alguma coisa errada, a vulnerabilidade é o momento melhor para você sentir a confiança surgir. Porque quando o cara, né, não sabe alguma coisa, se ele fica, não é ele fica no papel se escondendo, aí a coisa está ruim. E quando você exerce a conexão direta, o eu, você sente que ele está se escondendo atrás do papel. E aí, na hora que você fala para ele, a conexão acontece e as coisas caminham. Sensacional. Bom, difícil a pergunta, mas eu vou responder. Você está em transição? Qual é o seu... Não, eu descobri que eu sou empreendedor, não sou executivo e também não sei ser investidor. Então, o que é legal, quando eu abri o capital, eu peguei um Pix legal e aí comecei a querer fazer isso que vocês fazem. Pô, eu sou foda, né? Eu sou empreendedor. Aí me fudi, né? Porque você tem que saber fazer essa merda. Tem que fazer com a BR. Tem que fazer com a BR. Ó, for fazer investimento, você faz com a BR Angel aqui. Porque esse negócio parece fácil. Mas eu acho que falando da vida, eu acho que quando você tem uma jornada e você é desapegado, você vai sentindo, né? E você vai se entregando para novos papéis. Então, quando eu fui pro conselho, eu estava no conselho, eu deixei meu sócio liderar, né? Eu sempre dei muita liberdade. E aí acho que é legal, porque a hora que você dá liberdade para as pessoas, elas crescem, né? E você, né, também cresce. Você tem que confiar que elas vão entregar. Então foi um processo assim a transição foi, né, porque não tinha mais a conexão também. Chega uma hora que você, tenho certeza que a hora que você perde a conexão com o teu time, né, e aí que vem a cultura, né, porque você sente, né, pô, você está ali falando, e a hora que você vê que a coisa não está mais indo, você tem que falar, passar, né, conversar com as pessoas, que nem eu fiz a terapia lá em 2005, quando eu quebrei, tem que conversar com as pessoas. Né? E outra dica, a cultura está na Rádio Peão. Vai lá conversar com as pessoas na ponta, né? Conversa com todo mundo, porque daí você vai sentir se é a tua hora ou não é a tua hora. Porque as pessoas, né, às vezes, porque você é o founder, tem uma coisa que é bem desafiadora, eles querem sempre te agradar. Então você tem que pegar, conversar com, né? Você é o foda, você é o cara, tal. E aí você fica achando, né? Então você tem que ir na ponta conversar com as pessoas, né? Conversar com os clientes, ter vários stakeholders e você fazer uma autoanálise. E aí você tem que deixar o barco ir. Mas eu acho que o principal legado do empreendedor é a cultura, né? É o que você deixa, porque a hora que você tem uma cultura forte, que as pessoas sabem como é que gera confiança, como é que é os comportamentos, como é que esse crescimento, esse processo da vida, aí você vai para o próximo, né? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui fazendo em AI Brasil, né? Ó, esse evento, né, 26, vocês vão patrocinar, eu estou fazendo jabá aqui, né? O empreendedor é foda, né? Tem que estar sempre na vendendo. agenda já está. Já está na agenda, está na agenda. Aqui, obrigado. Aqui, ó. É um evento grande de mercado. Então eu estou curtindo, né? Porque quando você... Acho que é uma dica aqui, né? Que você fica naquele redemoinho, e a hora que você sai, você vê outras coisas, aí você vê os teus talentos. Porque às vezes a gente fica lá, a gente não percebe, né? Que nem que eu sempre falo, né? Quando você tem uma panela quente, né? E a perereca está dentro da água, você esquenta, ela morre. Agora, quando você joga ela na água quente, ela salta. E às vezes a gente tem que sair para ter esse choque.
E eu estou tendo bastante choque, e tem bastante coisa legal, né? Agora, o César falou, pô, então a vida está uma maravilha, né, Tati? Porque a gente está num momento maravilhoso do ser humano, com a inteligência artificial, o Brasil com tanta coisa complicada, né? Eu sempre falo, né? Que eu aprendi muito, né? Que eu trabalhei com fraude há muito tempo. O bom da fraude é confiança. Então confia, né? Que toda fraude que está aí, uma hora vai virar confiança. Então, essa aqui é a minha dica. Não entendi. O que é? Toda a fraude vai virar confiança. Não. O bom da fraude é que ela vira confiança. Porque a fraude não é sustentável. Né? E quanto mais objetiva ela é, mais é visível e mais rápido vem a confiança. 25 anos trabalhando com fraude, você aprende algumas coisinhas. Né? Que tem muito jeitinho. Né? Bom, o meu pensamento, concordo com vocês que tem uma disciplina subjetiva, objetiva, mas tem que ter uma disciplina de você com você mesmo, do teu valor, do que você quer, da tua coerência. E se isso não estiver dentro de você, né, você não consegue botar isso para você mesmo. Então, eu não sou muito disciplinado, eu sou meio caótico. Eu nunca olhei uma planilha financeira na minha vida, mas eu tinha gente que olhava. E quando eu sentia, olhava, eu conversava com o cara, eu sentia se ele sabia ou não sabia. Que eu tinha uma conexão com ele. Então é uma gestão meio diferente, porque é essa conexão de confiança, né, de você estar fazendo. Então, se você não é disciplinado, né, você pode ter alguns planejamentos que tem que fazer, mas você vai se afetar de mal. Se você ficar, pô, mas eu não sou disciplinado, né? Não, pega alguém que é disciplinado e faz aquela merda, entendeu? Fica sofrendo. Pedro, Sofre com seu sócio era disciplinado? Pô, mas ele entendia, ele era, não sei se ele era disciplinado, mas ele entendia de planilha, números, ele era estatístico, ele era bem objetivo, né? E é isso que é legal, a diversidade. Você tem que ter sócio que te complemente e que você confia. Eu não olhava, eu falava, pô, o cara, eu trabalhei com fraude. Eu falei, pô, você acha que eu ficava preocupado se o cara ia me roubar? Eu falei, o problema é dele. Eu não vou ficar né, triste, angustiado, porque o cara está fazendo. Imagina, no Brasil eu vou ficar preocupado porque eu perdi uns milhões, porque eu garanti. Né? Entendeu? Então, meio diferente. Depois dos 60 você liga o fogo. Eu não acredito que eu tenho 61 anos, né? Puta que pariu. É sensacional voltar aqui o tempo esgotado. Eu acho que eu fiquei rindo aqui e esqueci. Um conselho para mim, para a empresa, agora que estamos em Seed Investment. A ciclo de investimento. Em Seed. Seed. A Seed. Seed. Puta, tô surdo. É uma primeira ficção também, então essas coisas. Mas é isso, obrigada. Eu não falo merda aqui, Não, ficou certo. Ai, perdão, eu Seed. esqueci de falar no pitch, está disponível nas lojas, baixe, teste. Isso, faz propaganda. Empreendedor tem que vender, hein? Tem que vender, Ó, baixem, olha que qualquer bem. coisa eu falo comigo, mas aqui estamos aí. Obrigada. Bom, eu acho que o CID, você tem que conversar muito com o cara que vai te investir, né? Saber se é só dinheiro, tudo bem, né? Ou se você quer mais alguma coisa, smart money. Mas é melhor você conversar com o investidor que te dê algo a mais, né? Que tenha uma estrutura, né? Porque é difícil. Às vezes, quando você não tem tudo dentro de casa, como é que você traz o expertise do investidor? Então, é um momento bem importante de você ter uma diversidade. Não pegue dinheiro só porque o cara vai te dar dinheiro. Pegue o cara que possa trazer alguma coisa que você não tem dentro de casa. E se o cara for bom de vendas, é o melhor, tá? Porque vender é um negócio que é bem legal e bem difícil.